Amém? Marcos 6, a partir do 30. Obrigado. Fala assim: a primeira multiplicação dos pães. Após os apóstolos reunirem-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo de comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé e todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Mande embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e 50. Tomaram os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Irmãos, separamos o mês para falar de propósito. E eu te pergunto: qual recurso está faltando para você cumprir o seu propósito com Deus? Qual recurso tem faltado e você tem colocado como pedra de impedimento na sua vida para não cumprir o propósito com Deus? Quem vive olhando muito para o que falta, não consegue perceber aquilo que já tem na mão. Aqueles homens falaram com Jesus assim: manda esse povo embora, porque é muita gente, está tarde, onde que a gente vai conseguir comida? E é muito dinheiro para gastar, 200 denários. Irmãos, é como se fosse quase 7.000 reais, quando a gente faz uma conversão. Era muito dinheiro. E às vezes a gente precisa cumprir o nosso propósito, e nós começamos a pensar no que está faltando só. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho coragem, eu não tenho um rosto bonito, eu não falo bem. E começamos a colocar uma série de coisas para que a gente não faça, para que a gente não cumpra o propósito que Deus colocou em nossas vidas. Começamos a só olhar o que está faltando e não olhamos nada que está em nossas mãos. Aquilo que o Senhor já deu, aquilo que o Senhor já prometeu, aquilo que Ele já profetizou na nossa vida. Esquecemos desse detalhe. Ali eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não contavam. E Jesus fala o que com os discípulos? Falou coisa assim: conta quantos pães e peixes está faltando? Foi essa a pergunta? Qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? O que tem? Ele não mandou contar quantas pessoas. Você vê que a quantidade de homens só foi colocada lá no final. Só na hora que terminou que Jesus, que coloca aqui na passagem quantas pessoas tinham. Na hora que surgiu a situação, o número de pessoas para Jesus não foi colocado como um impedimento. Ele falou: eu quero saber o que tem. E você, meu irmão, o que você tem essa noite? O que você tem?
O que Jesus já te pediu para você fazer e o que você tem na sua mão hoje? Começa a pensar o que tem na sua mão, o que Jesus já te entregou, aquilo que já foi falado, aquilo que já foi profetizado na sua vida. Guarda isso no seu coração. Jesus queria saber, lá no 38 fala, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Verifiquem o que você tem. Porque Ele quer que você possa cumprir o propósito que Ele colocou na sua vida. Nesse momento Ele não quer que você comece a olhar o que está faltando. Ele quer que você comece a olhar o que você já tem. Aquilo que você já foi preparado, capacitado. Aquilo que Ele já te deu de dom. Aquilo que Ele já te mostrou que você é capaz. Comece a pensar. Sabe o que é engraçado nessa palavra? Lá no começo fala assim, os apóstolos passam um relatório para Jesus. E Jesus percebe que eles estavam cansados. E Ele falou, vamos para um lugar mais afastado, nós vamos comer, nós vamos conversar, e vocês vão descansar. A intenção era descansar. Talvez você já fez muito no reino. Talvez você já tenha sido líder. Talvez você já tenha tido célula. Talvez você já esteja num departamento e está fazendo muito e está cansado. Talvez você já fez bastante coisa na igreja e fala, eu cansei. Eu quero descansar. Jesus sabe que você precisa descansar. Jesus sabe que você precisa comer. Jesus sabe que você precisa de um tempo para respirar, para renovar as suas forças. Mas quando nós andamos com Ele, nós somos renovados a cada dia. Quando nós entregamos a vida a Ele, Ele nos renova a cada manhã. E é isso que Ele queria mostrar para os discípulos. Vem, vão descansar. Só de eu falar com você aqui, vamos sentar aqui, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos descansar. No trabalho a gente faz o quê? Horário do almoço e horário do café. E aí em seguida a gente faz o quê? Volta a trabalhar. Foi a mesma coisa. Jesus deu uns minutinhos de descanso para eles, porque algo Ele queria fazer muito maior. E aqueles homens, na hora que chega para Jesus, falam assim, dispensa essa multidão. Jesus vira e fala, não, alimenta vocês, Ele. Alimenta essa multidão. O propósito que o Senhor tem na sua vida é para que você possa alimentar multidões. É você que vai alimentar multidões. Irmãos, pregar aqui na frente não é alimentar multidões. Eu posso chegar aqui e falar algo que vai renovar a sua vida, ou transformar a vida de um, dois que está aqui hoje. Mas quando alimentar uma multidão é lá fora. É estar preparado para chegar e enfrentar situações que parecem impossíveis. Como você pode alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Talvez você está perguntando, o recurso que eu não tenho capacidade de fazer alguém a se chegar a Cristo. É mentira, irmão. O que você tem é o que o Senhor quer. É o que o Senhor já proporcionou para que você tenha. É o que Ele precisa para Ele fazer algo. A gente se limita demais no que a gente está vendo. A gente se limita demais na nossa visão humana. E o Senhor não precisa de muito. Ele precisa que você esteja com o seu coração aberto. Ele precisa que você esteja com vontade. Ele precisa que você esteja preparado. Talvez o recurso que você tenha no seu coração, agora você pensou, é sua vontade. Então o Senhor vai multiplicar a sua vontade. Quando nós falamos assim, eu quero fazer, o Senhor começa a preparar a caminhada. Ele começa a direcionar a nossa vida para aquilo que Ele precisa. Ele começa a colocar pessoas que vai te ensinar a tocar o violão, que vai te ensinar a tocar bateria, que vai te ensinar a cantar, que vai te ensinar a dançar, que vai te mostrar como é jejuar, como é orar, vai te ensinar como é que é uma vida em Cristo e o que é a igreja. Muitas pessoas falam assim, a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós, mas nós temos toda uma liturgia de um culto, nós temos todo um formato de igreja que a gente trabalha.
E o Senhor precisa de pessoas para trabalhar. Essa igreja precisa de pessoas para trabalhar. A renovação da igreja não é só a igreja ter números, é ter pessoas preparadas para a multidão que vai vir. Eu fico imaginando a cena, Jesus virar e falar assim: alimenta você. Você olha, mais de 5.000 pessoas. Alimenta você. Fala você. Dá para tremer, não dá, irmão? Como? Será que eu tenho capacidade? E aí a gente entra naquela: eu só tenho isso, eu só tenho aquilo. E a gente começa a se perder. Mas Jesus ali, ele aproveita aquele momento para ensinar para os discípulos como é que é. Ele pega o pão, ele levanta aos céus e ele dá graça. Na hora que ele dá graça, ele parte. É dividido. Quando o Senhor quer multiplicar algo na nossa vida, é diferente. A multiplicação de Cristo não é igual a gente aprende na matemática, não é um vezes. Vou multiplicar, portanto, é a divisão. Ele divide. Você fala: eu só tenho isso, então eu vou dividir por 10 isso aí. E vai dar para 10 pessoas. Irmão, dê graça por aquilo que você já tem na sua mão. Dê graça pelo talento que o Senhor já te deu. Dê graça pelo aquilo que o Senhor já te proporcionou. Dê graça pela palavra que o Senhor já colocou na sua boca, pelo versículo que você já gravou. Dê graça. A gente acha que não, mas um bom dia faz diferença na vida daquele que está precisando. Tem gente que acorda com a tristeza tão profunda no coração, que dependendo do bom dia que a gente vai dar, vai fazer diferença. Talvez você acordou só com essa palavra, mas é a palavra que o Senhor entregou. Nós precisamos aprender. Aquilo que você duvida, que não acredita, aquilo que você não consegue enxergar, o Senhor pede apenas que dê graça. Nós precisamos dar graça com aquilo que o Senhor já nos deu. Nós precisamos dar graça por aquilo que o Senhor já proporcionou, para que a gente aprenda a multiplicar aquilo que foi dado. Meu irmão, se eu dou graça pelo meu talento e divido e ensino outro, ele vai aprender. Se você tem um talento e pode dividi-lo com alguém, outra pessoa vai aprender. É o pão que você começa a dar graça e começa a alimentar outra pessoa. Se você está lendo a Bíblia e está aprendendo, e você consegue compartilhar com alguém, é você dando graça, partindo o pão, entregando o peixinho para outra pessoa. É a multidão começando a ser alimentada a partir de você. E assim nós vamos cumprindo o propósito do Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. Aos poucos nós vamos aprendendo, aos poucos nós vamos aprendendo até com as pessoas que nós entregamos aquele pão. Toda pessoa que nós encontramos, que nós conversamos algo de bom, nós podemos passar para aquela pessoa, mas também temos a oportunidade de aprender. Às vezes a pessoa está passando algo muito pior do que nós, e nós podemos alimentá-la com a palavra do Senhor, podemos alimentá-la com a oração, podemos mudar o dia dela, dependendo daquilo que nós vamos falar. E ao mesmo tempo nós aprendemos que pessoas passam situações piores, pessoas estão em situações piores, mas nós temos o Senhor. E esse aprendizado vai aos poucos. O que você chama de pouco hoje, que você tem na sua mão, o que você chama de pouco hoje, você acha que não dá para fazer muita coisa no reino do Senhor, eu tenho uma palavra para você: o Senhor chama de começo. O que você determina como pouco, o Senhor chama de começo na sua vida. E Ele te chama para não ficar parado. Nós não podemos ficar parados com aquilo que Ele entregou. O alimento, se você guarda ele muito tempo, o que acontece? Ele estraga. Se você pegar um pão e deixar ele 4 dias numa sacola, ele estraga. O que adianta a gente vir aqui se alimentar todo domingo e não distribuir? O que adianta a gente vir para cá e ouvir e não dividir aquilo que o Senhor está nos dando? A gente não pode só esperar que as coisas aconteçam na nossa vida e a gente continue sendo alimentado. Precisamos mudar esse conceito de ser cristão,
de estar somente na igreja nos dias de culto e começar a fazer algo além de vir ao culto. O Senhor colocou aqueles homens à prova, e não foi uma vez. Quando você vai andando no capítulo 8, tem outra multiplicação, e eles caem no mesmo erro. O Senhor manda alimentar eles com o quê? Talvez a gente está caindo no mesmo erro toda hora. O Senhor manda a gente alimentar a gente com o quê? Eu vou fazer o quê? Deixa quem está lá na frente fazendo. Deixa fulano lá onde que está. Deixa ciclano lá onde que está. Sabe, irmão, não é porque o pastor Pertini chegou a pastor que ele quis parar na vida dele, não. Pastor é somente um título. É um chamado, mas é um título que nós colocamos. Ele continuou o propósito do Senhor na vida dele. Ele não parou a partir do momento que impôs a mão na cabeça dele e ele foi consagrado como pastor. Por isso que ele tem uma história, por isso que nós admiramos ele. É a continuidade. Nós estamos ficando parados, estagnados. Nós não podemos nos acomodar em ficar parado com aquilo que o Senhor está entregando. É duro ouvir que nós estamos ficando parados? É. Sabe por quê? O Senhor me incomodou muito a vida toda. A vida inteira. Eu me dava por satisfeito, vim sentar e ficar quieto no meu canto. E se possível esquecido. Porque não é fácil não você crescer e falar assim: ô pastorzinho, ô pastorzinho, ô pastorzinho. Eu queria ser esquecido. Eu queria ficar no meu canto. Eu não queria responsabilidade. As pessoas ainda olham para mim e falam assim: agora vai virar pastor e a igreja é sua. A igreja não é minha. Eu tenho um chamado. Aonde o Senhor me chamar eu vou. Aquilo que o Senhor quiser eu vou fazer. A igreja é o de menos. Se o Senhor mandar ficar aqui, eu fico aqui. Se o Senhor mandar ir para lá, eu vou para lá. Eu entendi que não adianta eu ficar querendo me esconder ou ficar quieto. O reino do Senhor precisa de trabalhadores. E Ele te chama essa noite para trabalhar. Ele chama essa noite para voltar aos braços dEle, à vontade dEle. Ele te chama novamente ao propósito. Ele vem te lembrar do propósito que Ele te falou há anos atrás, que Ele colocou na sua vida, aquilo que Ele te chamou quando você estava no primeiro amor. Talvez você tenha chamado de pastor, de levita, de profeta. O Jonatas não tem chamado de nada disso, eu não entendo nada. Pergunta a irmã Maria se está precisando de mão de obra na Rede Mulheres. Pergunta o Wilson Ivanete se está precisando de gente na quinta-feira. Pergunta o pastor Jaime e a irmã Elias se está precisando de gente na quarta-feira. Pergunta o Juca se está precisando de gente na sexta-feira. Pergunta as irmãs da dança se está precisando de gente para ajudar. Pergunta o Darley se está precisando de gente no louvor. Pergunta o João se está precisando de gente na mesa. Pergunta o Renato se está precisando de alguém para ajudá-lo. Tem lugar para trabalhar na igreja. Tem espaço para trabalhar na igreja. Fala: José, não tem talento nenhum. Meu irmão, se você quiser vir aqui limpar a cadeira, você vai ser abençoado. Se você quiser vir aqui na frente deixar esse copo d'água, você vai ser abençoado. Pastor Cláudio está aqui. Precisa de gente diaconato, pastor? Precisa. Quando você começa a trabalhar para Deus, Ele trabalha para você. Mas não é fácil não, meu irmão. Eu comecei a trabalhar para Deus, Deus tem trabalhado para mim, Ele tem concedido os desejos do meu coração, mas as lutas têm vindo diariamente na minha vida. E não tem sido fácil. Mas eu entendi o propósito do Senhor. Sabe o que é engraçado? A gente só lembra do propósito do Senhor quando a gente está na roia. Quando a gente está com medo. Eu lembro na pandemia, todo mundo pegando, um monte de gente morrendo, e a gente morrendo de medo daquele negócio. Falei: gente, imagina eu pegar esse trem agora e morrer, estou novo demais. E aquele medo vai surgindo e a ansiedade foi pegando. Aí eu lembrei assim: não, mas Deus falou que, né, tem propósito na minha vida, que eu ia ser pastor. Eu não sou pastor ainda, então não vou morrer. Então eu tenho que ser pastor primeiro para depois morrer. Aí eu fico imaginando, eu virar pastor e vir outra pandemia, aí eu estou ferrado. Mas eu acredito no propósito do Senhor na minha vida. Hoje eu não tenho medo da morte. Eu sei para onde vou.
Eu sei que estarei com Cristo. É lógico que a minha mente fica pensando, meu filho, minha esposa, mas o Senhor cuida. É o Senhor que guarda. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso fazer para o Senhor. E o dia que eu estiver cansado, Ele vai me dar o descanso necessário, como Ele estava dando descanso para aqueles discípulos naquele dia. Mas já viu assim, até quando eu estou descansando, eu carrego pedra. A gente ouve. Soldado de folga no quartel, põe para trabalhar. Às vezes a gente vai estar no nosso descanso, mas nós temos propósito, nós temos pão da vida, nós temos o que dar. Talvez você vai estar lá na praia, igual alguns irmãos que estavam, e vai ter a oportunidade de falar para alguém. Mais simples que for, mas vai ter oportunidade. Só que você vai estar tão relaxado, tão descansado, que você nem vai ligar. Vai ser um prazer falar do Senhor para aquelas pessoas. Quando a gente estiver assim, eu não aguento mais, o Senhor vai dar descanso. Talvez você foi para um descanso por conta própria e você não está conseguindo voltar ao propósito. Talvez você decidiu, falou assim, eu não faço mais, eu não quero mais, eu vou descansar por mim, eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, eu não vou fazer mais nada. Deixa o propósito de lado, deixa a vontade de Deus de lado e vai viver o que quer. E aí você se perde e não acha mais o caminho do propósito. Talvez você está com seus talentos na mão, talvez você esteja com seus pequenos recursos na mão, mas você perdeu o caminho. E essa noite o Senhor quer te lembrar o caminho. O Senhor quer te lembrar aquilo que Ele te chamou. E essa igreja precisa de você. Essa igreja conta com você. Essa igreja quer você aqui cumprindo esse propósito em união. Aqueles homens estavam lá com Jesus e eles trabalharam juntos para alimentar aquela multidão. Eu não tenho capacidade de alimentar uma multidão sozinho. O pastor Carlos não tem, o pastor Cupertino não tem, o pastor Cláudio não tem, o pastor Jaime não tem. Mas uma igreja unida, uma igreja no propósito, tem capacidade de alimentar uma multidão. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos confiar. Sabe por quê, irmãos? Por mais que você esteja achando pouco ainda que você tem, no reino de Deus, primeiro a gente dá o passo, depois Ele vem com o recurso. Nosso passo tem que ser de fé, sempre. Quando Deus falou com Abraão, falou o que com ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Sai da tua terra, do meio da tua... Falou com ele onde que era para ir? Falou não. Imagina Deus falar com você assim, sai do ribeiro, pega sua mulher, seus filhos e sai andando aí. Aí eu ia questionar na hora, para onde? Tá ficando doido? Eu vou largar minha casa? Eu vou andar para onde? Nós não temos coragem de dar o passo de fé. Ele mandou Noé fazer a arca. Quando a gente lê lá, ele falou uma vez. Ele falou uma vez, ele não precisou ficar repetindo para ele não. Ô gente, o tamanho daquele barco. Ele não questionou para ele assim, não, mas vai precisar de madeira demais. Faltou madeira? Faltou pinche? Os animais deixaram de chegar? Mas o dilúvio veio. Nem a mão de obra faltou. Nós questionamos demais, nós deixamos de dar o passo de fé para cumprir o propósito do Senhor. E às vezes o recurso não chega, a gente senta e quer que o recurso chegue para a gente fazer alguma coisa. Ô irmãos, o Senhor tem me amassado nessa área. Porque a maioria sabe, eu sou formado em administração. Então eu quero tudo na ponta do lápis, lá na planilha certinho acontecendo. Oh, glória a Deus. Na igreja não é assim. Quem está na frente do trabalho sabe como é que as coisas é. Às vezes eu tirei dinheiro do meu bolso, às vezes o recurso veio de outro lugar. Nós estamos agora com o acampamento chegando, a gente tinha um número X que a gente precisava para não ter problema. Oh, glória a Deus. O que eu já tive dinheiro, desistiu, voltou, não foi, vai, não vem. O Senhor tem me mostrado, e Ele falou,
Quando eu li essa palavra, ele falou, dá o passo, dá o passo. Eu creio que muita coisa ele tem para fazer lá, na vida dos meninos, na minha vida. Então eu tenho dado o passo. Mas eu, homem, Jonatas, como administrador, nosso Deus do céu, eu queria o recurso primeiro na minha mão para que eu pudesse fazer qualquer tipo de evento, qualquer situação. Mas o Senhor tem falado comigo, não é grandes coisas, não é grande movimento, é o meu mover que faz a diferença. Não é pintar a parede de preto, de colocar 1000 luzes, de fazer 1000 festas, é o meu mover. E eu tenho aprendido isso a cada dia com o Senhor. E o propósito dele tem se cumprido na minha vida. E eu tenho caminhado no propósito dele e entendendo, com muita luta, com muita dor, muito difícil. Mas eu não tenho desistido. E eu falo com os irmãos, não desista do propósito. Se o seu propósito é seu pai, sua mãe, seu filho, esposa, seu marido, não desista do seu propósito. Se o Senhor colocou no seu coração a salvação da sua família, não desista do seu propósito. O Senhor te chamou para voltar aqui neste lugar, não desista do seu propósito. Tenha coragem, o recurso vai chegar. Tenha fé, o recurso vai chegar. Não para, não olhe nos olhos humanos. Quando a gente está viajando, e a gente vai para ele, dá mais Espírito Santo, é curva para cá, curva para lá, o que a gente vê? Montanha, montanha, montanha. O que move a gente de ir para a praia? É a vontade de ver o mar. Aí quando vai chegando mais perto, toda montanha que a gente passa, não, né? Ainda não, ainda não, ainda não. Talvez você esteja na caminhada cristã desse jeito, ainda não, mas você vai ver o mar. Você vai ver o mar. Vai chegar a hora que você vai ver aquilo que o Senhor quer fazer. E na hora que chegar no mar, irmão, acabou não, você vai navegar. E navegar no Senhor. Navegar com Ele. Tem aquela música, eu navegarei no oceano do Espírito. E é assim que Ele quer que a gente esteja disposto, cumprindo a vontade dEle, cumprindo o propósito dEle. Ele vai mandar a provisão. Se Deus confiou o projeto para você, Ele vai financiar ele. E se Ele confiou para você, é porque você é capaz. Reluta não, encara, tenha coragem. Não para não, não se acha menor do que ninguém não. Quando o Senhor aponta, porque Ele tem certeza, Ele já capacitou, Ele já levantou. As pessoas vão te ouvir sim, as pessoas vão te entender sim. Davi era o menor da casa dele, ele estava lá no meio do pasto e ele foi chamado. É você que vai derrotar o gigante. Talvez você ache menor, um Zé Ninguém. Não é assim. Quando o Senhor chama, Ele capacita. Irmãos, estar aqui na frente com a igreja cheia não é fácil. A gente pensa na pregação todinha, na hora que você vê todo mundo assim, você até esquece. Se você não escreve nada, nossa Deus do céu, é aquele branco que dá na hora da prova, aqui é a mesma coisa. Não podemos nos mover pela necessidade, mas sempre pelo propósito. Não se mova ao Senhor pela necessidade. Às vezes a gente vem à igreja para se sentir bem, para aguentar a semana. Às vezes a gente se aproxima de Deus por medo do inferno, mas nós nem conhecemos Deus direito. Às vezes a gente se aproxima porque está tão difícil na nossa casa, que é melhor vir para o culto, porque aqui tem paz. Às vezes a gente vem para cá porque a mãe e o pai obrigam. Às vezes a gente vem para cá para dar satisfação para o outro irmão, para ninguém cobrar que a gente não está vindo. Eu vim por causa disso, tá? Eu vinha para ninguém ficar me enchendo o saco. Com sinceridade. Eu vinha para ninguém ficar assim, filho, pastor, não vem na igreja, né? Você não vem na igreja, né? Você está desviado. Eu vinha por causa disso. Não venha pela necessidade,
Vem pelo propósito. Quando nós começamos a vir pelo propósito, nós ouvimos a voz do Senhor, o louvor fica mais gostoso, a palavra fica mais gostosa, ver os irmãos fica mais gostoso, não fica aquela coisa forçada. Pode ser quem for pregando que fica bom, pode ser quem for que está cantando que está bom, porque é a presença do Senhor que está conduzindo, é a presença do Senhor que está falando, é o Espírito Santo que está agindo no lugar, é o Senhor que está conosco. Não podemos viver pela necessidade. Pela necessidade nós trocamos as coisas importantes para simplesmente não sentir fome. Olha a história de Jacó. O que Jacó fez? Ele aproveitou da necessidade do irmão. Mas sabe por que o irmão dele trocou a primogenitura? Porque ele não estava no propósito, porque ele não estava posicionado com o Senhor, porque ele não estava alinhado com o Senhor. Sansão fez a mesma coisa. Ele trocou a vontade dele, ele trocou aquilo que ele queria, para poder simplesmente se sentir bem. Não troque nada que o Senhor te deu por necessidade. Não entregue nada que o Senhor te deu simplesmente por necessidade. Mantenha o seu propósito com Cristo, por mais difícil que ele seja. Mantenha o propósito com Cristo, porque Ele vai financiar, porque Ele vai trazer o recurso, porque Ele vai multiplicar o que está na sua mão, porque Ele vai te preparar, porque é você que Ele escolheu. Foi muito difícil, está sendo muito difícil para mim entender essa palavra na minha vida. Eu tenho tentado todos os dias me manter firme no propósito que o Senhor me chamou. E eu sei que também é difícil para você. Eu sei que o primeiro passo vai ser difícil, mas eu venho te contar, o segundo, o terceiro, o quarto também vai ser. E vai ter hora que a gente vai ter que correr, porque o que o Senhor quer, o que o Senhor precisa, está batendo na porta. O dia da volta dele está chegando. E está na hora só da gente dar passo, mas não, está na hora da gente correr em direção àquilo que Ele nos chamou. Está na hora da gente ter coragem de levantar, sair do sedentarismo espiritual e correr atrás. Porque o propósito do Senhor nas nossas vidas está batendo na porta. E nós não podemos parar. Qual que é o recurso que você tem guardado no seu coração? Falei no começo da pregação. Qual é o recurso? Você está lembrado dele? O que o Senhor já te deu de talento? O que o Senhor já te proporcionou? Você está lembrado dele? Então eu vou te chamar nesse momento para ficar de pé. Nós vamos orar. E nós vamos dar graça ao Senhor pelo aquilo que Ele já nos deu, aquilo que Ele já entregou em nossas mãos, porque essa noite é noite de multiplicação naquilo que o Senhor já preparou nas nossas vidas. Amém? Não tenha medo, não tenha vergonha de falar, de abrir a sua boca para aquilo que o Senhor já preparou. Peça a Ele de todo o coração que Ele vai te ouvir. E Ele quer te ouvir essa noite.